Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados e minhas amigas advogadas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre jurimetria, do básico à aplicação estratégica, no episódio 154 do Juriscast. Então fica até o final que você vai aprender o que é jurimetria e como é que ela pode ajudar você aí na sua rotina, seja de escritório, seja de um departamento jurídico. Não perca que esse episódio vai ser sensacional. Mas antes, como de costume, um agradecimento a você que nos acompanha, que indica esse episódio, compartilha com seus colegas, muito obrigado. Aos novos ouvintes, saibam que estamos também em vídeo no YouTube e no Spotify. Todos os episódios do Juriscast estão aí disponíveis gratuitamente para você, tanto no Spotify quanto no YouTube em vídeo, e em todas as demais plataformas de consumo de podcasts, tá bom? Então fiquem à vontade, consumam e, acima de tudo, compartilhem. Vamos ajudar muito mais gente, ou tanto quanto for possível, ajudar aí pessoas no nosso ecossistema jurídico, tá bom? Oportunamente também, um agradecimento aí ao nosso patrocinador de hoje, que oportunamente para essa temática aqui, esse episódio é apoiado pela Deep Legal. Seus processos geram dados e nós revelamos o que eles dizem. Melhore seu provisionamento e influencie suas taxas de sucesso. Conheça o Deep Legal em deeplegal.com.br. Bom, feita aí a nossa apresentação, nosso início de conversa, vamos ao que interessa, que é o nosso convidado, nosso especialista que vai falar com a gente sobre jurimetria, do básico à aplicação estratégica. Nosso convidado de hoje é o Rafael Silva. Ele é advogado formado há 17 anos pela Faculdade de Direito de Franca. Ele é sócio fundador do escritório Rafael Silva Advocacia Empresarial, LLM em Direito e Negócios Empresariais pela FGV, pós-graduando em Direito Societário pelo EBRAD também. Atua com Direito Empresarial, com foco em Construção Civil e Incorporações, e também em Alimentos e Bebidas, além de atuação relevante em Direito Médico e Direito Canábico. Tem se dedicado ao estudo e à aplicação da jurimetria como ferramenta de gestão jurídica orientada a dados, produzindo aí, então, conteúdo sobre o tema voltado a profissionais do direito e gestores de empresas. Para falar, então, com a gente sobre jurimetria, seja muito bem-vindo ao Juriscast, Dr. Rafael Silva. Olá, Thiago. Muito obrigado. Uma honra, na verdade, participar aqui do Juriscast, trazendo esse tema que é bastante importante para empresas e para escritórios, né? Algo que é relevante e que, embora muita gente pense que é um tema novo, já data de bastante tempo o seu estudo. Boa, eu gosto de começar nossas conversas aqui do macro para o micro, e essa temática, jurimetria, é um tema que muita gente conhece, mas imagino que muito mais gente ainda desconhece. Mesmo você dizendo aí que não é um tema novo, não é um tema recente, mas talvez a sua aplicação ou o seu uso de uma forma mais prática, talvez esteja se tornando mais popular, né? Então esse termo aí, jurimetria, pode parecer novo, mas como você disse, talvez não seja. E eu queria que você nos ajudasse a fazer essa contextualização para a nossa audiência, falando um pouquinho sobre o que é a jurimetria, de onde é que veio esse negócio, né, e trazendo, né, dessa contextualização da sua origem até os momentos de hoje, né, sobre o que se trata, de maneira prática, inclusive. E eu acabei lendo artigos, acho que uma série de artigos seus falando sobre o tema e tal, e, poxa, quando a gente, né, entendendo o que é jurimetria, for falar de jurimetria, você aqui como especialista nessa temática, fala pra gente assim, de maneira básica, mas prática, né? Poxa, o que seria a aplicação mais comum ou mais falada quando a gente fala, putz, jurimetria, faz isso. O que vocês pensam quando você é perguntado sobre esse tema? Thiago, jurimetria, o nome, ele meio que já desvenda isso, né? É uma métrica daquilo que é jurisdicionado, daquilo que a gente recebe dos processos e ações, enfim, do meio jurídico e dos dados que os processos nos trazem, né? Esse termo, jurimetria, ele foi cunhado pela primeira vez em 1949, pelo professor Lee Loevinger, nos Estados Unidos. Mas ele remete a muito tempo antes, né? Mais precisamente lá pelo século XVII, na época das grandes navegações e na época do grande incêndio de Londres, né? Naquela época, nas navegações existia um risco muito grande de naufrágios, né? Em determinados tipos de percurso que era feito,
que eram feitos. E o que se começou a perceber é que, naquela época, havia certa ligação de alguns percursos, alguns navegadores, alguns capitães, né, dos navios, e que determinada forma de se fazer essa securitização da navegação muitas vezes não era necessária para alguns, né? Então a Companhia das Índias Holandesas, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ela, através de um estudo jurimétrico, ela decidiu internalizar as próprias perdas das navegações na época, dispensando o contrato de seguro para determinados trajetos que eram feitos, né? Então, desde lá, já vem se fazendo esse estudo de se tornar de tentar se dar previsibilidade ao direito, né? Eu acho que esse foi o principal fundamento. Depois veio evoluindo com o professor Levinger nos Estados Unidos, né? Que ele trouxe essa proposta de unir o método experimental, né? Menciona que ele nunca fechou, né, essa definição. Então, isso vem sendo trabalhado no Brasil. Isso, principalmente na década agora de 2010, 2020, com o professor Marcelo Guedes Nunes, foi muito difundido, né, a importância de se medir juridicamente aquilo que acontecia com as empresas, né, a ponto até de que as empresas, com o suporte dos dados, poderem mudar até mesmo seus próprios objetos fundamentais, né? A forma de fazê-los, a pós-venda, né? A área trabalhista, o RH, onde estão errando, onde não estão, né? Essas informações são trazidas do processo, né? E que, com a alimentação adequada de dados, qualquer escritório consegue fazer uma jurimetria correta daquilo que o seu cliente e você mesmo, né, o cliente interno e o cliente externo, conseguem com os processos. Né? Que legal! Não tinha conhecimento desse contexto histórico, mas que legal. Acho que todo mundo no curso de Direito estuda, né, o caso das navegações como uma das primeiras empresas e tal, e estuda por outro aspecto, mas legal que teve essa relação também com o estudo jurimétrico, né? Que show! E, beleza, entendido o contexto histórico, entendido a ideia, o conceito de jurimetria, eu estava aqui me perguntando assim, poxa, dependendo de quem estiver nos ouvindo, deve estar se fazendo algumas perguntas, né? Recentemente a gente gravou aqui um episódio sobre marketing jurídico, e naquele episódio o entrevistado que falava, poxa, marketing é algo que os advogados não estudam na faculdade, por consequência eles desconhecem, têm medo de mexer, falar no geral, né? E estou pensando aqui, jurimetria deve ser algo parecido também, porque o nome já parece difícil, já parece metria, já parece que vai ter número, já vai ter cálculo, e advogados em geral, né, não tem uma facilidade com os cálculos e com análises estatísticas e tudo mais. Então, me colocando aqui no papel de ouvinte, estou pensando, poxa, esse tema já dá uma sensação de que é complexo, né? Ou que, poxa, vou precisar de uma estrutura complexa, vou precisar de um engenheiro de dados, vou precisar de um software muito poderoso, de analistas, já dá um pouquinho de medo. Mas o fato de estarmos conversando aqui também é para desmistificar um pouco disso. E como você já bem disse, talvez seja possível que qualquer escritório, ou que boa parte aí dos escritórios, dos departamentos jurídicos, com a devida aplicação do conhecimento aí que você vai nos passar, tenham capacidade de usar em algum nível algo relacionado à jurimetria. Então, agora, a minha pergunta é, poxa, quais são os primeiros indicadores que você aí que, como estuda o tema, percebe que são os primeiros indicadores, são as primeiras dúvidas que escritórios, departamentos jurídicos podem ou deveriam começar a acompanhar do ponto de vista de perceber se é possível ou não aprender algo com eles e aplicando jurimetria. Poxa, tem algum pré-requisito para eu, com a minha base aqui, começar a utilizar a jurimetria? E se houver, qual seria o primeiro passo prático para sair do zero? Né? Poxa, eu estou aqui, estou ouvindo, eu vou terminar esse episódio e quero começar de alguma forma. Qual seria esse
primeiro passo prático para quem está nos ouvindo aqui tentar aplicar a jurimetria na sua rotina ainda essa semana? Olha, a jurimetria, na verdade, ela é algo que, teoricamente, ela foi sendo construída acompanhando, né, na verdade, o avanço tecnológico também, e os dados que eram oferecidos. Se a gente pensar lá na década de 80, por exemplo, processo físico, uma empresa que tinha vários processos, por exemplo, trabalhistas, tinha certa dificuldade de identificar esses padrões. Porque é um processo físico, é mais difícil de você trabalhar, né, e quantificar essas coisas. Mas desde lá, quando nós começamos a utilizar planilhas, já era possível se criar determinadas colunas em que se colocava, puxa, qual é o tipo de pedido que está sendo feito aqui? Qual é o objeto? Que produto eu vendi? Né? Eu ganho ou eu perco essas ações? Qual é a probabilidade da minha perda? Tanto é que as Big Four depois vieram, né, Ernst Young, Deloitte, Price, e tornaram possível essa previsão, né, que nós temos lá de provisionamento. Ou seja, a gente já consegue antever com certa precisão em quais pontos os nossos clientes perdem. Né? Mas eu acho que antes disso, antes de falar da parte de cliente, a gente tem que falar da parte do escritório também. Porque o escritório, muitas vezes, ele pede a mensuração do que ele tem em termos de trabalho, justamente porque, por vezes, não se preocupou tanto em manter essa coerência de dados interna. Né? Eu acho que para quem está querendo começar, né, com a jurimetria e fazer esse acompanhamento de perto, a primeira coisa era fazer uma análise dos próprios dados enquanto escritório. Né? Falar volume de processo, quanto eu tenho e quais são, né? Um tempo de tramitação, quanto tempo dura o processo, porque eu recebo honorários disso. Às vezes eu posso estar tramitando com o processo por muito tempo e a nosso ver, nós somos advogados, então existe essa questão de às vezes nós acelerarmos ou retardarmos o andamento de processo conforme as necessidades dos clientes. Só que isso também influencia no nosso honorário. Né? O que a gente está gastando ou não? Qual que é a nossa taxa de êxito? Né? Então você consegue fazer isso numa planilha de Excel, se você quiser. Né? Falar, puxa, eu sou um escritório pequeno. Posso falar de mim? Eu sou um escritório pequeno. Recém-saído de um grande escritório no interior de São Paulo. E eu, se quisesse, optasse, eu poderia muito bem abrir uma planilha de Excel e puxar todos os dados que eu preciso. Coloco lá número de processo, comarca, uma coisa que é muito importante, juiz, desembargador, câmara, quem é o julgador. Tudo isso me dá previsibilidade. Eu vou conseguir saber como são as decisões desses lugares e já preparar os meus argumentos para entregar. Né? Não se trata tanto de a gente saber assim, mas quem que é o juiz? Esse juiz é ruim, esse juiz é aquilo. Eu vou ter que fazer alguma coisa para evitar esse juiz? Não. Eu vou entender como funciona o julgamento dele para que eu possa dar melhores argumentos para a minha peça. Né? E isso depende de análise bem feita de tudo isso, de todas as decisões que são feitas e tal. Então eu começaria por aí, tá? Nessa parte analística, e depois disso eu já partiria para o ponto estratégico, que é a partir desses números, sentar comigo mesmo e falar, puxa, onde eu estou errando? Onde eu posso acertar? O que eu estou acertando? Eu posso fortificar esse meu acerto? Eu posso melhorar ainda mais? O que eu posso evitar? Como eu posso distribuir os processos? E levar essa estratégia também para o cliente. Porque muitas vezes, eu dou um exemplo aqui da parte de direito imobiliário, muitas vezes a gente acontece de ver um cliente chegando com dezenas ou centenas de ações de distrato de obra. E aí o cliente chega e fala, tô com um monte de distrato lá, é muito difícil porque o consumidor isso, o consumidor aquilo. Só que na hora que você pega os processos e faz a análise jurimétrica, ou seja, destrincha o processo, vê onde estão os pedidos, o porquê desses pedidos, o que se levou àquilo,
você começa a ver que, na verdade, essa empresa estava errando na venda. A hora de fazer a venda estava errada. Na venda, você não analisava direito o crédito daquele comprador. Você não analisava se o comprador estava, de fato, com potencial para comprar determinado imóvel. E aí a venda acabava voltando depois. Esse imóvel acabava sendo destratado, voltava, gerava um custo grande para a empresa, gerava mais processos, né? E esse é um dos parcos exemplos que a gente pode citar. Né? Outra coisa que a gente consegue evitar com jurimetria, né? Depois, isso simplesmente fazendo essa planilha de Excel que eu estou dizendo. Tá? Não precisa de nenhum truque mirabolante aí de inteligência artificial, tá? Para se chegar a esse número. Mas, por exemplo, contingenciamento de demandas trabalhistas. Uma empresa cliente nossa, nós fomos estudar, né, os casos dela, nós percebemos que 20% dos pedidos, das ações que eram distribuídas, tinham lá horas extras como pedido. Aí o empregador dizia assim, nosso cliente, falou, não, mas é que aqui a gente mede tudo certinho. A gente mede tudo certinho, tal, a gente paga, mas eu não sei o que acontece, que eles acabam sempre processando, e o pior, eles perdiam, o cliente perdia esse pedido de 20%. Né? Basta você analisar o processo, jogar a jurimetria nele, para ver que, na verdade, a contratação lá na parte da RH estava sendo feita errada. A forma como tomar as horas também. Então, você consegue, através do processo, identificar isso. E, assim, são N exemplos. Né? Desde de coisas mais esdrúxulas até algumas engraçadas. Né? Numa de alimentos e bebidas, por exemplo, uma coisa que a jurimetria traz, e essa é exata, é que, por exemplo, você pode pegar o seu saquinho de bolacha, qualquer que você tiver aí, que lá vai ter o número do lote. Vai ter o número do lote e alguns vão ter a hora com 1 minuto e segundo de fabricação. Determinado cliente começou a receber muitas reclamações de corpo estranho no biscoito. O que é corpo estranho? Cara, de repente você está lá mastigando uma bolachinha e você morde uma porca de rosca. Ou um parafuso, né? Isso demonstrava uma coisa, que havia um defeito na linha de produção. Pela jurimetria, nós pegamos e falamos, vamos definir quantos processos a gente pegou. A gente percebeu que 80% dos processos era de uma linha só. E aí a gente pensou, não é possível que tenha um tanto desse de parafuso soltando em uma única linha. Resultado, passamos isso para o cliente investigou e havia, na verdade, um funcionário insatisfeito que jogava propositalmente essas pecinhas pequenas dentro das massas. E com isso, na hora de sair lá a bolacha, ela saía com a coisa dentro. Conseguimos, inclusive, mandar fazer a dispensa desse funcionário por justa causa. Né? Então, assim, é um exemplo meio absurdo, mas é uma coisa que a gente consegue filtrar pela jurimetria, com dados. Né? Legal. Legal que você já está trazendo exemplos, e mais para frente eu ia tocar nesse tema, mas vou aproveitar estes exemplos que você trouxe para até fazer alguns esclarecimentos para a nossa audiência que pode estar mais ou menos acostumada com a temática. Né? Então, você começou falando aqui sobre a sua sugestão de, poxa, você pode pegar a sua própria base de processos, sabe-se lá onde você armazena esses processos, né? Se você só fica lá no eProc, ou se você tem um software de gestão, ou se você tem uma planilha, sei lá. Mas se você organizar os seus próprios dados e fizer uma análise minimamente inteligente com os dados que você tem, você já consegue chegar a algumas conclusões, né? Como eu fui pesquisar um pouquinho para falar, né, com o nosso convidado aqui sobre jurimetria, eu até encontrei outras temáticas que falavam também sobre volumetria e jurimetria, né? Então, nas distinções que eu encontrei, poxa, a volumetria seria talvez o primeiro passo aí da jurimetria, né, que seria você analisar a sua própria base, ou pelo menos os seus próprios dados internos, né? Então, vai muito na linha do que você falou, poxa, o número do processo você sabe,
o nome das partes você sabe, o nome da comarca você sabe, a partir de que foi distribuído você sabe o nome do juiz, você sabe os pedidos, você sabe bastante coisa que você não precisa, né, buscar externamente. Então, se você só olhar o seu histórico, seus processos ativos, quem sabe até complementar com esses mesmos dados dos seus processos já arquivados, você consegue chegar numa conclusão a respeito dos que estão em andamento, para talvez tomar decisões um pouco mais inteligentes, ou como você aí bem falou, mudar um pouquinho da sua estratégia. Perfeito. E adiante, né, você pode buscar mais dados, né? Talvez você não tenha eles atualizados em tempo real. Por exemplo, se você souber desses seus processos, qual foi o último andamento, né? Qual é o status atual desse processo, se algo já foi deferido ou indeferido, você começa a adicionar mais dados estruturados, mais complexidade, mas, acima de tudo, maior capacidade de fazer análises mais completas, né, mais ricas, e, por consequência, chegar nesses insumos aí que você citou. Por exemplo, saber o número de série lá do produto para poder relacionar o lote com os processos, poxa, é uma informação que naturalmente não vem lá do tribunal. Você teve que fazer um complemento interno para conseguir fazer esse cruzamento e chegar lá. Perfeito, mas nesse momento eu inevitavelmente penso, poxa, isso aí parece coisa de escritório grande, né? Alguém que está lá cheio de estagiário, ou que tem uma ferramenta grande para ficar entrando todo dia no tribunal, buscando dado atualizado todo dia para ver se mudou alguma coisa, né? Nos pedidos, nas decisões, nos deferimentos, para pegar o dado e ir lá na empresa, fazer o cadastro do lote, do produto, sei lá, que outra informação, para fazer essa conferência, no exemplo que você deu, né? Do tipo de contrato de venda do apartamento, para bater com os insumos que estão no processo do distrato. É mesmo coisa de processo de escritório grande só, ou é questão de organização mesmo, organizar processo interno, organizar qual é o tipo do dado que você quer obter para fazer a análise completa? O objetivo da minha pergunta aqui é entender se é possível mesmo, na prática, a gente aplicar algum nível de jurimetria, mesmo que a gente não tenha recursos hoje, né? É possível compreender e ter algum tipo de benefício em qualquer tamanho de escritório e departamento jurídico? Em qualquer tamanho, Thiago, eu penso que a jurimetria e a volumetria, como você disse, que seria, na verdade, uma primeira fase ali da jurimetria, né? Seria a jurimetria interna, vamos dizer assim. Né? Essa parte da volumetria, hoje você, até com perdão da palavra, mas não se pode, um escritório qualquer, mesmo que seja de uma pessoa, não ter esse tipo de controle. Né? Eu acho que é um controle fundamental e essencial que todos devem ter. Né? Por mais que você faça isso no Word, no Excel, assim, até falo, aí, se você já faz sozinho, faz no Excel que é mais fácil. O Word complica. Sim. Faça isso. São medidas de controle simples que você consegue mostrar para o teu cliente um resultado quanto àquilo que ele está investindo. Né? Porque o cliente ele não pode simplesmente achar que o seu jurídico ou o escritório contratar é um custo. Né? Ele tem que ver quais são, de fato, os benefícios que estão lá, né, que nós geramos para o cliente. Né? E posso falar também por experiência. O cliente, quando vê uma planilha em Word, escrita, cheia de informação, ele fala, nossa, mais uma vez isso. Vai chegar com uma planilha em Excel, cheia de coluna, ele vai falar, nossa, que coluna, o que quer dizer isso? Agora, pegue os dados que estão na planilha e transforme isso em informação. Mostre quanto ele perdeu. Mostre quanto ele ganhou, quando ele pode deixar de ganhar. E essas probabilidades, a coisa muda. Então, eu acho que sim, qualquer tipo de escritório tem que ter pequeno, médio, grande. E aí, Thiago, é claro, conforme o seu poder de investimento, sua capacidade financeira vai aumentando, vá usando tecnologias que vão se superando. Né? Você começa lá com o Excelzinho, de repente você compra um programa de acompanhamento processual, de repente você já faz um acompanhamento com uma API do CNJ integrado a esse sistema, de repente você já usa a inteligência artificial para fazer a análise dos dados e dar algo mais completo. Então é tudo uma escalada, né?
A gente faz conforme nós podemos, só que o essencial é ter atenção e diligência e disciplina com os dados. Os dados, qualquer tipo de sistema, planilha ou qualquer coisa, ela precisa ter dados atualizados constantemente, senão tudo cai por terra. Ficar com dados atualizados, você simplesmente vai dar informação errada para o seu cliente, não vai saber como está o seu próprio investimento. E eu ouvi, eu era advogado do Brasil Salomão, em Ribeirão Preto, e eu participei do Summit do Brasil Salomão no começo do ano, eu estava lá ainda. E eu ouvi de um cliente dizer, o escritório ele precisa não só se ajudar, mas ajudar também os diretores internos a informar aos sócios o que está acontecendo. Essa é a venda interna que tem que ser feita. Né? Apresentar dados claros para que essas pessoas possam nos defender também. Né? Então eu acho que sim, qualquer escritório tem que fazer desde pequeno, porque isso tem que ser uma cultura. O escritório tem que ter a cultura de estar bem informado, de conseguir passar para o seu cliente aquilo que de fato é dele. Né? Legal. Isso aí que você falou é essencial, né? Se o dado estiver desatualizado, a conclusão que a gente vai chegar é uma conclusão desatualizada, né? Talvez não seja a melhor forma de decidir, em especial em negócios relevantes, né? E você falou já de IA, de futuro e de previsibilidade. Daqui a pouco eu quero fazer perguntas sobre a previsibilidade. Jurimetria tem a ver com isso, né? Usar o dado para prever comportamento. Já vamos falar sobre isso, mas antes, quero pedir para você que está nos acompanhando aí no Juriscast, que você curta esse episódio, compartilhe esse episódio, siga a gente aqui no Juriscast. Se você está na plataforma do joinha, deixa um joinha. Se está na plataforma do coração, deixa um coração. Se está no YouTube, aí pode seguir a gente para receber todos os demais episódios aí. Siga a gente, compartilhe. Quanto mais gente consumir esse conteúdo aqui, mais gente vai ser beneficiada. A gente, quando compartilha o conhecimento aqui que o Dr. Rafael está trazendo para a gente multiplica esse conhecimento e com ele multiplicado a gente faz um ecossistema jurídico cada vez mais eficiente para todos nós, tá? Então, nos ajudem aí repassando essa mensagem para mais advogados. E, claro, quero refazer aqui um agradecimento à Deep Legal, né? Esse episódio é apoiado pela Deep Legal. Tem mais de 1 milhão de processos aí monitorados diariamente, interpretados diariamente. São mais de 150 indicadores e sinais com assertividade verificada continuamente. Conheça lá a plataforma de jurimetria Deep Legal em deeplegal.com.br. Bom, vamos falar agora de futuro, previsibilidade. Eu estava pensando aqui, poxa, quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando de um pouco de futurismo, claro, se a gente tiver capacidade de fazer essa análise internamente, ou se tiver uma ferramenta para nos apoiar nessa análise, mas pode haver aqui algum tipo de interpretação ética também, né? Apesar de que os dados dos processos no Brasil, salvo segredo de justiça, né, mas no geral eles são públicos, podemos subentender que é possível que cada um que tenha acesso a esses dados públicos possa fazer qualquer tipo de análise em cima deles. Mas até que ponto que é eticamente aceitável na sua visão, ou até estrategicamente eficaz, né, utilizar a jurimetria para descobrir, entender e, por consequência, se utilizar, né, desses padrões de decisão, porque estou pensando aqui, a partir do momento que a gente entende um eventual padrão de decisão de determinado juiz ou de determinado tribunal, em determinada temática, né, ou em determinado tipo de pedido, quando a gente percebe um padrão desse e a gente passa a utilizar essa informação para direcionar nossa estratégia, para diminuir nossas perdas, aumentar nossas taxas de sucesso, na sua visão isso é uma ferramenta legítima de estratégia processual ou a gente está aqui num território sensível? Tiago, eu acho que eu utilizaria a palavra sensível se a gente usasse esses dados, principalmente quanto às sentenças, né, de juízo de primeiro grau e segundo grau, para fazer uma perseguição contrária, né, para falar assim, o meu cliente está sendo prejudicado por isso, vou lá no CNJ e fico processando o cara. Né? Uhum. Eu acho que é nesse sentido que não seria ético, né? Mas eu penso que, por outro lado, dever do advogado ele
conseguir trazer o máximo de previsão possível para o seu cliente. Né? E analisar as sentenças, analisar as decisões, não quer dizer que a gente vai conseguir escolher um juiz, porque isso é impossível. Nós temos um setor distribuidor no fórum que distribui as demandas. A gente não consegue mais escolher, como se fazia lá na década de 90, que você distribuía 5 ações físicas e depois um juiz pegava, sei lá, e desistia das outras 4. Então isso não existe mais. O que a gente consegue fazer é saber como os juízes decidem e, a partir disso, nos novos processos que nós temos, organizar uma contestação ou uma defesa que faça sentido para aquele juiz. Que, na verdade, ele nos entenda de forma mais fácil. Que nós possamos expor para ele os nossos argumentos de forma palatável, já pensando como ele pode decidir ou não, né? Porque muitas vezes até só a forma que você coloca determinada informação já gera um pré-julgamento, né? Então, quando você consegue definir certos padrões nas decisões judiciais, você consegue definir muito melhor a sua estratégia de defesa, né? Aqui em Goiânia já trabalhamos nesse sentido. Um cliente também de imobiliário, uma loteadora gigante, né? Nós tínhamos toda a forma como os juízes decidiam, e quando um determinado processo era distribuído para um deles, a gente já sabia qual seria o argumento que a gente teria que usar. Isso melhorou muito a performance dessa incorporadora, né? E é o que deve ser feito, ao meu ver. Eu acho que não existe, não há que se falar em antiética, né, quando a gente usa esse tipo de dado. Muito pelo contrário, eu acho que se você usar esse tipo de decisão para perseguir o magistrado, né, e tentar causar alguma coisa, aí sim, não é nem questão de ética, é questão de má fé mesmo, né? Então, não vejo nenhum problema em usar a jurimetria nas decisões para se criar os padrões de defesa. Isso eu até apoio, né? Eu acho que é o ideal a ser feito. Legal. Eu concordo com você, acho que o dado ele está disponível para todos, né? Disponível para todos, em algum nível, e utilizá-lo nada mais é do que inteligência estratégica. Então, é a capacidade de entender as conexões entre os dados disponíveis, pode ser um diferencial seu, assim como pode ser mais um modelo de utilização feito também por quem está na outra parte. Então, cabe aqui o espaço para ambas as partes, e no final das contas, né, por mais que os dados nos digam a tendência, né, no final dos contos tem um juiz, uma pessoa, um ser humano lá do outro lado, e por mais que a tendência seja alta, não há certeza, né, porque tem toda uma série de outros fatores não identificáveis no histórico dos processos que pode influenciar a decisão também. Mas legal, estamos alinhados. Você falou, em uma das suas respostas há pouco, você falou sobre inteligência artificial. E eu estava aqui me perguntando sobre este ponto em específico. Eu conheço vários diretores jurídicos e uma das diversas decisões difíceis que eles precisam tomar, em especial em empresas abertas, né, de capital aberto, fazer o provisionamento. Você até citou sobre esse tema, né? Provisionamento. Poxa, o diretor jurídico de uma empresa grande, ele precisa, em algum nível, com base nos seus processos, entregar lá para o contábil uma previsão, né? Destes todos os processos, todas essas causas onde estamos envolvidos. Qual é a probabilidade possível, provável ou remota de que nós percamos algum processo desses e tenhamos que, por consequência, fazer o pagamento, o desembolso. Por quê? Porque o contábil precisa provisionar esse valor, né? Se a gente perder essas causas, um percentual delas, precisa ter o dinheiro para pagar. E em várias conversas com vários diretores jurídicos, vários deles me disseram assim, poxa, errar o provisionamento demite o diretor jurídico, né? Então o diretor jurídico tem que tomar muito cuidado com o provisionamento, tem que fazer esses cálculos da maneira mais assertiva possível. Lógico, não dá para acertar na vírgula, mas assim, não pode ser
ter deixado o cuidado de lado na hora do provisionamento. E esse é um dos vários exemplos que influenciam na rotina de quem trabalha no escritório de advocacia, ou, nesse caso, no departamento jurídico. E, utilizando a jurimetria, eu imagino que a gente poderia ajudar aqui empresas e escritórios a melhorarem seus provisionamentos. Por exemplo, em determinados tipos de casos que são economicamente relevantes dentro da sua carteira, você conseguiria ter algum direcionamento sobre, poxa, neste caso deste processo, com estes pedidos, com essas características que o processo apresentou até agora, teve acordo, o pedido de acordo não teve audiência ou não teve algum tipo de tutela ou não teve. Todos os indícios que estiverem disponíveis no processo podem ajudar a fazer algum tipo de previsibilidade. E, por consequência, influenciarem em alguma forma, aí, por exemplo, esse exemplo, o provisionamento. Mas você acha que hoje, com inteligência artificial, e com a combinação inevitável de técnicas de jurimetria ou até de plataformas de jurimetria com inteligência artificial, você acha que esse cenário está mudando muito, a forma de fazer, usar, até interpretar os dados que a jurimetria traz para a gente? Você acha que existe algum risco da automação prejudicar ou substituir algum tipo de análise jurídica? Ou, sei lá, só vai ajudar, só vai melhorar? Qual é a sua visão assim, dessa junção entre a técnica analítica da jurimetria com o momento de hoje aplicado aí, à inteligência artificial? Qual é a sua visão? Olha, eu acho que quando a gente fala da IA aplicada ao judiciário, a gente, várias vezes, nós ficamos meio receosos, porque a IA é uma figura linguística, que está ali, que faz o processamento de dados em altíssima velocidade, e uma coisa falta a ela, que é a inteligência. A inteligência em si não é dela, o raciocínio não é dela. Quem cria não é ela. Ela cria o que você mandar. Então eu acho que é o seguinte, nós temos por trás dela, eu acho que o que a IA traz, combinada com outros mecanismos, se a gente pega o Deep Legal e outras coisas combinada com IA, cara, você tem uma máquina de formulação de dados, de processamento de dados muito grande. Você consegue fazer uma numerologia, em termos de número, numericamente, uma análise muito boa. Só que a parte singular da coisa, o feeling, quem tem é o ser humano. Então nunca vai deixar, a meu ver, por mais que você aplique IA, por mais que você aplique tudo isso, um humano por trás que vai ter que dar a decisão final, que vai ter que dar a palavra final. Vai falar que os advogados correm risco com a IA? A meu ver, não. A meu ver, quem corre risco é o cara despreparado. É aquele que sequer poderia ser chamado de advogado. Esse sim. Esse cara vai ter risco. Aquele que se esconde atrás da IA, por exemplo, que só consegue trabalhar com uma IA na mão e não tem a prática, dificilmente vai sobreviver. Agora, aquele que é técnico, aquele que sabe o que está fazendo, que é o que a maioria de nós somos, esse vai sobreviver e vai ter uma ajuda gigantesca na mão, porque você vai ter uma ferramenta que consegue processar, por exemplo, o Cloud. Não sei se eu nem posso falar da marca dos outros aí. Pode. Claro. Mas, por exemplo, ele é um programa que consegue analisar um alto volume de documentos que se coloca nele, diferente de outras IAs que tem por aí. E isso alivia um tempo gigantesco com tarefas que não são do profissional, do advogado. Separar documento, fazer cadastro do processo em sistema, por exemplo. Agora, uma análise de contingência, por exemplo, probabilidade de perda. Será que só aqueles números que eles têm cruzados com as decisões, ele vai conseguir acertar aquilo? Eu penso que não. Eu penso que ele pode até dar uma indicação, um indicativo do que ser feito, mas o ser humano ele nunca vai sair do fim ali do negócio. Eu acho que a gente tem uma ferramenta poderosíssima
principalmente quando combinada com os programas aí de acompanhamento processual. Eu acho que quem puder, gente, conseguir essa combinação dessas coisas, vai ter um tempo de sobra para fazer a parte que importa ao advogado, que é o trabalho intelectual, que é pensar para o cliente, pensar para o processo, né? Pensar para si próprio, adquirir conhecimento e repassar esse conhecimento, né? A IA, ela simplesmente vai fazer o que você quer. Você vai falar, IA, faz essa petição assim, assim, mas eu quero que você não use tais palavras, faça tal espaçamento, coloque desse jeito, eu não gosto que você faz isso, faz aquilo, cite tal doutrinador, cite tal doutrina, né? Eu acho que é por aí. Ela vai nos ajudar a construir, mas quem está construindo somos nós. Legal, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, eu estava analisando a minha própria pergunta, que ela também foi talvez até um pouco simplista, mas com a sua resposta, talvez eu consiga colaborar também com outro ponto de vista. A gente tem aqui, esse episódio está sendo apoiado pela Deep Legal, e a gente está falando de inteligência artificial. Eu estava pensando, poxa, uma inteligência artificial, como você bem disse, ela tem atributos onde ela é mais eficiente e outros nem tanto, né? Ela é uma ferramenta textual, ela é trabalhada, ela foi desenvolvida para tratar com texto. Cálculo, dado, nem sempre é o forte. Vou usar o exemplo aí do Claude, como você falou. Então, poxa, talvez para você que está pensando em utilizar inteligência artificial, fazer um teste, uma experimentação aqui com jurimetria, evite utilizar a IA para a base do seu dado, talvez. Eu estava aqui pensando, poxa, você tem o seu Excel, se você não tiver os dados bem qualificados, bem atualizados, se você botar a IA para puxar dado para você ou para complementar dado para você, talvez ela invente um dado errado que vai sujar a sua base de dados. Por exemplo, né, você tem o número do processo, você sabe os dados básicos desse processo, mas você não entrou lá no eProc para ver o status atualizado. Se você botar a IA para puxar isso para você, talvez ela não vai achar o status atualizado hoje, né? Faz você, pega na mão, bota lá no seu Excel, né? Ou contrata a Deep Legal ou algum similar, que assim, você tem uma empresa por trás que ela garante a qualidade do dado. Então, assim, garanta que você tenha dados de alta qualidade, atualizados e garantidos. Talvez se você colocar a IA para te ajudar na análise do dado, aí talvez ela seja mais eficiente, porque ela pode trazer hipóteses para você validar, ela pode trazer riscos que você talvez não viu, você não está colocando aqui o dado à prova, você está usando a IA para te ajudar na interpretação, e pode ser que ela traga pontos de vista que você, como humano e limitados que somos, né, talvez não tenha visto e possa melhorar a sua interpretação sem prejudicar, criando um dado errado ou considerando um dado errado no lugar errado e assim por diante. Não sei se ajudou, mas acho que é mais um jeito de pensar nessa forma de organizar o seu arcabouço de dados, que é essencial para você conseguir aplicar geometria neles, né? Show! Eu adoro esse tipo de conversa, daí é para ficar o dia aqui conversando, né? Bom, mas o tempo voa, e para a gente seguir aqui para os próximos blocos, onde a gente quer conhecer você e mais a sua opinião, para a gente fechar esse bloco aqui de jurimetria, me dá, se possível, você já deu vários, tá? Mas só para a gente fechar e deixar aqui a sementinha da curiosidade plantada na mente de quem está nos ouvindo, a gente já percebeu que, poxa, aplicar a geometria traz benefícios. Mas talvez você tenha outros exemplos práticos que você já viu aí na sua vivência com seus clientes, ou já ouviu em outros estudos de caso, em outros exemplos, que podem ajudar as pessoas que estão aqui nos ouvindo e não conseguiram ainda transpor este conhecimento aqui, ou essas hipóteses aqui, para a sua realidade. Que tipo de análise você já viu, já pensou em fazer com geometria? Pode ser que alguém aqui que está nos ouvindo possa fazer também. Dá exemplos para a gente, por favor. Olha, em termos de jurisprudência, assim, eu acho que a parte da jurisprudência, quando a gente fala de jurimetria, é algo que é muito importante, né? Porque a jurisprudência ela nada mais é do que o trabalho do advogado sendo chancelado ou não pelo tribunal. Uhum. Né? Então, quando a gente começa a analisar os dados que nós temos de um perfil técnico e de julgamento,
a gente consegue chegar a resultados mais palatáveis, inclusive, para subir um recurso especial, né? O recurso especial, quando a gente fala em STJ, se você for ver, né, as próprias emendas que são colocadas lá, elas todas têm palavras-chave. Todas elas têm, né? E o STJ, ele faz isso de uma forma repetida, né? E padronizada. Quando a gente analisa aquilo jurimetricamente, a gente consegue saber exatamente como subir um determinado recurso de determinada matéria, né? Vou dar exemplos da questão da lei dos distratos. A gente subia lá, fazia os RESPs, né, os recursos especiais RESPs, sempre, e a gente sempre tomava ele de volta, né? A gente reparou que alguma coisa está acontecendo, né? Não é possível que a gente não tenha a matéria de direito que era necessária, ou os fundamentos lá, driblar súmula 7, coisas assim, né? E nós fomos estudar a jurisprudência do STJ e conseguimos achar uma métrica, né? E isso é jurimetria. Essa métrica que se acha, a coincidência que se acha, é jurimetria. Às vezes a gente nem está pensando em jurimetria, mas já estamos praticando ela. Legal. Né? Então, eu acho que esse exemplo do STJ, ele é bem válido. Isso não é só para o STJ, tá? Vale para qualquer tribunal. Essa métrica sempre é usada, né? Então, eu acho válido esse tipo de estudo, né? E a outra coisa que, para mim, como você disse, pode definir o futuro ou não de um cliente no seu escritório, é a questão do provisionamento. E isso é algo muito sério. Eu tive um caso de um cliente que deixou o escritório e, de forma sem muito que explicar o porquê, mas coincidiu com a época que nós entregamos as planilhas de provisão para a Big Four, não lembro qual delas era, né? E o que acontece? Quando a gente mandou para lá, ele, no outro dia, ligou muito bravo. Falou, olha, que negócio que é esse que vocês estão colocando aqui? Estão falando para mim que eu estava com 80% do meu contingenciamento subdimensionado? Como assim? Aí eu expliquei para ele, falei, olha, realmente, quem fez o escritório anterior, né, quem fez o seu último contingenciamento simplesmente estava colocando valores irreais para determinadas situações, né? Eram valores muito baixos, mas muito baixos. Para se ter ideia, um processo de danos morais que seria de R$5 mil no mínimo em qualquer estado do Brasil, estava sendo contingenciado com 1.000. Não se provisionava juros. Não se levava em consideração, para processos em que eles colocavam como perda remota, o posicionamento dos juízes que iam julgar. Do tribunal que ia fazer. Né? E a partir do momento quando você reformula tudo isso, você como advogado não pode simplesmente satisfazer o seu cliente e entregar uma planilha fantasiosa, porque aí você está cometendo uma fraude. Você tem que apresentar para o cliente aquilo que é realmente aplicável, né? E a gente apresentou. E a gente perdeu o cliente. E esse cliente depois, esse cliente nós ficamos sabendo que teve um grande trabalho, porque ele era uma SA é obrigada a apresentar, né? Apresentou errado, tomar um auto de infração e um processo crime. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com jurimetria, principalmente quando a gente fala em provisionamento, que é, para mim, a principal aplicação hoje da jurimetria, se bem que ela pode se aplicar a qualquer coisa. Né? Mas um dos pontos principais é esse. Né? Legal, eu concordo. Eu já vi aplicação também para fazer definição de política de acordos, quem tem muito volume, normalmente consumidor, coisa assim. Poxa, você quer fazer acordo, você quer judicializar todo tipo de problema, de reclamação? Às vezes não. Então você consegue utilizar a jurimetria para dizer, poxa, nesse tipo de causa aqui é melhor eu fazer o acordo antes de judicializar. Ou
depois que já está judicializado, quais casos é legal eu investir e quanto investir em tentar fazer um acordo antes de sair uma decisão do juiz, porque pode ser mais barato, então... E ainda tem os casos extrajudiciais, né, Thiago? Sim, por exemplo, você vai fazer um M&A, né, uma venda, uma fusão de uma empresa, quando você vai fazer a due diligence, um dos principais documentos que se procura é o contingenciamento. É saber quanto que aquela empresa tem de possível, de provável perda. Sim. Isso faz parte da precificação da empresa. Né? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Legal, gostei. Tem assunto para fazer um episódio aqui só de exemplos práticos de jurimetria. Vou buscar uma agenda aqui para a gente falar disso, porque com certeza vai ter alguém pensando agora que, poxa, realmente meu provisionamento posso dar uma olhada. Pô, é verdade, posso aqui pensar numa política de acordos para fazer melhores acordos ou judicializar menos do que resolvi antes. Acelerar o tempo de duração do processo, fazer durar menos. Sei lá, são infinitas possibilidades de interpretação dependendo do que você tiver aí na sua mão. Dá para fazer também, que eu já vi acontecer, na época foi um case de uma telefônica, não vou falar qual era a cor dela, mas ela utilizava jurimetria para fazer uma análise comparativa com os concorrentes também. Eles olhavam regionalmente, poxa, os meus processos da temática trabalhista com pedido de horas extras na comarca tal. Eu tô melhor ou tô pior que esse concorrente dessa cor aqui, o vermelhinho, o laranjinha e o roxinho, né? Tô melhor ou tô pior do que esses caras nessas regiões? Eles conseguiam se comparar com jurimetria para ver se o resultado final de ganhos e perdas, até os valores das causas, estava tendo muita discrepância ou não, seja na estratégia, seja no resultado final. Vi, neste mesmo exemplo, eles demonstraram também que eles conseguiam achar agentes contumazes. Eles encontraram escritórios ou pessoas que processavam mais eles com a mesma tese e, por consequência, tinham mais ou menos êxito. Então, assim, é um jeito de usar o dado para se proteger, para ir lá fazer um acordo com o cara, sei lá. Só comprovando que, dependendo do olhar que você dá para o dado, você consegue chegar a conclusões completamente diversas e, por consequência, resultados completamente diferentes também. Show! Vamos para o nosso bloco Momento Mãe de Ná. Doutor... Momento Mãe de Ná. Doutor Rafael Silva, me fala, o que vai ser da jurimetria daqui a 5 anos? Vai estar muito diferente, muito igual? Onde e por quê? Olha, eu acho que daqui 5 anos, falando de jurimetria, ela vai estar muito mais avançada do que ela está hoje. Com o avanço da inteligência artificial, a gente consegue tratar os dados com mais rapidez, mais facilidade, com verossimilhança muito melhor do que está ali. Né? Então, quando a gente tem isso, fica muito mais fácil para o advogado fazer a análise jurimétrica do que ele precisa. Né? Ele consegue verificar outras situações que às vezes não teria pensado. Né? O avanço é grande. A gente tem ferramentas como o Deep Legal, que já tem você consegue trazer uma base de dados gigante nele, fazer um tratamento com IA desses dados, assim, sabe, eu fico até empolgado, porque são coisas que estão na mão, que o cliente, cara, muitas vezes o cliente ele precisa tanto desse tipo de informação que às vezes nem ele sabe que ele precisa. Né? É verdade. Quando a gente mostra, às vezes, a primeira vez uma análise jurimétrica de determinados pedidos, o cara pega e fala, caramba, mas é isso mesmo que está acontecendo? Tipo, a gente tinha mais um exemplo só? Pode ser mais um só? Claro. Cara, nós trabalhávamos lá no meu começo em Ribeirão Preto para uma grande construtora, player nacional. E, de repente, ela começou a perceber que estavam chegando processos de indenização por dano moral, que o cara pegava e era cobrado, por exemplo, por um IPTU antes da entrega da chave do apartamento. Aí, dano moral. Aí, às vezes, cobrava um condomínio, dano moral. Aí, cobrava, sei lá, uma rachadura que apareceu. Dano moral e material. Aí, só que começou
né, a crescer, a demanda a crescer, e processo, até que um dia que a gente mesmo no escritório falou, peraí, né, que, tipo, alguma coisa está acontecendo. E ali foi, para mim, o meu primeiro contato com jurimetria, né? Porque a gente pegou e parou para analisar, assim, quase 60% desses processos, eles estavam vindo da mesma comarca e de 2 advogados. E eles faziam mais. Eles pegavam, por exemplo, 5, 6 pedidos diferentes e distribuíam uma ação para cada um. Por quê? Porque como eram pedidos de valor baixo, o honorário deles ia ficar baixo. Se eles distribuíssem uma só, eles iam ganhar, sei lá, o milão que os juízes davam na época, né? E pronto. Então eles já faziam 5. Então, esse é um exemplo prático de jurimetria que, cara, um IA e uma ferramenta que nem o Deep Legal, cara, você mata isso em uma clicada, sabe? A gente demorou meses naquela época para descobrir, né? Que é uma época também que, apesar de já haver um movimento sobre jurimetria, ainda não era tão avançado como nós estamos hoje. Hoje é uma coisa que é essencial você ter, né? Legal. E tem o fato de que, assim, a sua especialidade enquanto advogado é advogar, né? Não é ficar fazendo análise de dados, ficar fazendo estatística, fazer filtro no Excel e tal. Se tiver alguém que pode ajudar você no seu escritório, se tiver uma ferramenta, melhor ainda. A gente se ajuda e chega lá ainda mais rápido. A minha colaboração aqui no momento, Mãe de Ná, eu espero que no futuro a jurimetria seja ainda mais popular, que as pessoas conheçam a jurimetria, conheçam que é possível conhecer os dados e com ele chegar a conclusões que ajudem o profissional da área jurídica a tomar decisões mais inteligentes e, por consequência, ser mais eficiente. Esse é o meu... Eu espero que isso vai acontecer. Por quê? O dado vai ficar acessível, a tecnologia vai ajudar a gente a chegar nele, interpretá-lo, e os advogados vão precisar utilizar mais. Então, daqui a 5 anos, eu espero estar gravando um episódio aqui falando que, assim, jurimetria todo mundo usa. Quem não usa é porque não é advogado, está fazendo outra coisa. Lembrando também que a jurimetria agora já virou tema de aula em faculdade. Né? A FGV já tem a jurimetria como na sua pauta. Tem as áreas. Tem as áreas nas empresas já estão muito conhecidas, que são os Legal Ops, né? Legal Ops, que são pessoas que normalmente lidam com dados aplicados ao jurídico. Então, assim, jurimetria já é uma área, uma diretoria, uma gerência dentro de empresas, pelo menos. Então, assim, espero que continue evoluindo, que isso seja cada vez mais acessível e disponível para escritórios, para empresas, de maneira geral. Bom, vamos para o nosso bate-bola social aqui. Eu quero que a audiência conheça você, doutor Rafael, e para isso eu quero que você me diga que um livro, ou um curso, ou uma palestra, seja do direito ou não, que você consumiu e que você diria que mudou a sua vida. Qual seria? Olha, vamos falar de livro? Vamos. Tem um livro que é muito bacana, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Tá? Me fugiu agora o nome do autor. Aquilo é um achado, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru em termos de negócio, né? A não ser aqueles que já tenham, muitas vezes, a família ligada a negócios e a escritórios, que já tem uma certa rodagem. A minha, por exemplo, não tinha. Né? Meu pai era eletricista. Né? A minha mãe trabalhava funcionária do fórum, mas ela era escrevente. Né? Então, a gente não tinha essa questão comercial e de rede de apoio, de networking, de como fazer isso. Né? Eu acho que isso sim é uma leitura essencial, né? Principalmente para quem está começando o próprio escritório ou começando na vida profissional. Né? Um livro fantástico. Legal, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Ele é do Dale Carnegie. Vai estar aqui o link para você que é da área jurídica aí, complementar o seu conhecimento, que eu concordo. Ele é para qualquer área, né, da vida, ele faz diferença. Eu também já li e sou fã. Mas no meu caso não vale, porque eu sou da área do marketing, né? Então esse negócio de influenciar, não sei o que, já tem um pouco a ver com o meu trabalho. Mas é uma leitura indispensável, concordo também. Bom, mais uma pergunta aqui sobre você. Uma pessoa que você tem como ídolo ou como mentora, né, que os
considerando esta pessoa, né, quais os ensinamentos aí que ela lhe passou, que né, talvez tenha virado um exemplo, ou que lhe marcou de alguma forma? Quem seria? Olha, eu vou falar da parte profissional, Claro. tá? Eu acho que é importante, que é o Dr. Klaus Marx. O Dr. Klaus foi aqui o coordenador da filial de Goiânia, do Brasil Salomão, né? Ele fundou aqui. E o Nelson Piquet, ele tem uma frase que ele fala muito sobre o Emerson Fittipaldi, né? Que ele fala assim, o Emerson veio aqui e me colocou o ovo em pé. Foi ele que fez o ovo parar em pé. E assim todos os outros brasileiros vieram atrás, ganharam seus títulos mundiais, né? E como o Klaus ele veio desbravar aqui em Goiânia com o Brasil Salomão, eu falo que ele foi o cara que colocou o meu ovo em pé, porque foi ele que me trouxe para cá, foi ele que me deu o primeiro cargo de coordenação que eu exerci, né? E é um exemplo de humildade, de sabedoria, um cara fantástico. Eu tenho uma admiração pessoal por ele, tanto é que eu já o chamei várias vezes de meu anjo da guarda, né? Porque o cara quando vai dar ruim no negócio, ele já sabe dias antes, sabe? Então, é um cara fantástico, eu amo ele de paixão, e não é porque eu deixei, né, o Brasil Salomão que eu vou deixar de reverenciá-lo como o meu grande ídolo aí no direito. Que legal. Para a gente terminar, então, um conselho que o Rafael de hoje daria aí para o Rafael recém-formado. Leia Dale Carnegie, faça lá atrás e faça as coisas com afinco, né? Muitas vezes a gente sai da faculdade meio que deslumbrado, achando que vai sair brilhando para lá e para cá, né? Arrogante, né? Muitas vezes. E eu acho que tenha humildade, seja humildade e seja simples, e faça as coisas sem perder a ternura, como diria Che Guevara, né? Vamos fazer as coisas certas, vamos fazer aquilo com afinco, vamos estudar. Estudar é importante, gente. Isso daí é uma coisa que eu falo para todo mundo que está na faculdade de Direito. A base vem de lá da faculdade, o resto você vai ser específico, né? Estude. Né? Eu acho que era isso que eu faria para mim. Tenha confiança em você. Sabe? Muitas vezes as coisas abalam a gente, né? E a gente acaba desconfiando da nossa própria capacidade. Né? Então tenha confiança. Eu acho que é isso que eu diria. Show de bola! Jurimetria do básico, aplicação estratégica com o Dr. Rafael Silva. Dr. Rafael Silva. As conversas aqui começam no Juriscast, mas não terminam. Então, para quem nos assistiu em vídeo ou nos ouviu aí no seu controle aí de podcasts, como é que faz para encontrar você fora daqui? Se tem alguma rede social, uma forma de contato que você recomende aí que as pessoas utilizem para falar com você? Tenho sim, eu tenho o LinkedIn, né, Rafael Paulo da Silva, pode me procurar lá. Tem Instagram, Rafael Paulo da Silva, ou Rafael Silva Advocacia Empresarial, né, que nós estamos lançando agora, ainda não começamos as postagens, mas já está lá o nosso Instagram, né? Meu e-mail, para quem quiser, rafael@rafaelsilvaadvogados.adv.br, né? E estamos aí à disposição de todos que quiserem trocar uma ideia sobre o assunto e tudo mais. Legal. Maravilha, doutor Rafael Silva falou com a gente então sobre jurimetria do básico, aplicação estratégica. Eu quero agradecer, acima de tudo, ao doutor Rafael, claro, agradecer também aí a Deep Legal que apoiou este episódio de hoje. Lembrando aí, seus processos geram dados e a Deep Legal revela o que eles dizem, então transforma aí suas informações jurídicas brutas em inteligência acionável. Saiba mais em deeplegal.com.br. Mas o agradecimento principal para você, doutor Rafael, muito obrigado por ter disponibilizado aí seu tempo e seu conhecimento para mim e para a audiência aqui do Juriscast. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Não, o prazer foi todo meu e eu estou à disposição. Caso venha a ser chamado futuramente, ficarei muito agradecido. Legal, obrigado. Obrigado, doutor Rafael, obrigado a cada um de vocês que nos acompanha sempre aqui no Juriscast. Muito obrigado. Vocês são o motivo destes episódios existirem, vocês são os motivos
da gente continuar fazendo toda semana um novo episódio, porque a gente quer sim multiplicar o conhecimento dos especialistas, como o Dr. Rafael aqui hoje. Então, muito obrigado a você que acompanha os episódios do JurisCast, que compartilha eles, que indica eles para seus amigos. Continue fazendo, continue nos ajudando. Indiquem pessoas para virem aqui, assim como o Dr. Rafael foi indicado. A gente está sempre querendo ouvir mais coisas de mais especialistas, então indiquem e continuemos assim nos ajudando, porque quanto mais conhecimento a gente compartilhar aqui, mais ele será multiplicado, tá bom? Muito obrigado, Dr. Rafael, muito obrigado a vocês aí da audiência, muito obrigado a você em especial que nos acompanhou até o final deste episódio do JurisCast. Nos vemos na quinta-feira que vem no nosso próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.